Olá, espero que todos, que todas estejam bem. Na aula de hoje a gente vai discutir o livro de Michel Foucault, A Ordem do Discurso. É um livro bem curtinho, né, pequeno. Na verdade é uma conferência que ele dá, que ele faz em 1970, lá na França, numa universidade. E aqui a gente tem alguns apontamentos e algumas questões que ele levanta sobre o discurso e a partir do discurso, né? Porque ele está fazendo um discurso e fazendo algumas interpretações e algumas considerações sobre como o discurso ele está imbuído do poder, né? Então acho que, em primeira mão, é importante a gente trazer esse contexto de como é que essa obra foi construída. Eu pretendo fazer uma discussão bem lenta para que a gente possa trazer algumas reflexões e vocês possam também me mandar dúvidas e a gente possa ampliar esse diálogo. Então, na primeira parte, né, o primeiro parágrafo do texto, ele já começa a fazer uma observação sobre a voz que antecede a fala dele. E ele chama de uma voz sem nome, né? Que voz sem nome seria essa? Então, é como se todo aquele ritual que precede um discurso, uma conferência, né? Dentro de uma universidade, por exemplo, que é o contexto onde ele está falando, todo aquele ritual que impõe um silêncio, que apresenta quem vai falar, que traz um resumo de quem é esse pesquisador, essa pesquisadora, então traz alguns elementos do próprio currículo da pessoa, ou seja, é a instauração de uma cerimônia, né? Uma cerimônia é um rito, é um ritual que obviamente impõe, e Foucault traz essa questão, impõe alguns modos de como se portar diante dessa ritualidade, de como se portar tanto quem está fazendo a conferência como também a plateia, né, diante disso. Então, essa voz sem nome, na verdade, é a instituição onde se está falando, né? Então, no caso dele, a instituição é a instituição acadêmica, onde ele está falando dentro de uma universidade, mas a gente pode pensar nessa instituição que precede essa voz em diferentes lugares, né? Então, cada contexto, cada instituição, a instituição como escola, se a gente pensa em instituição como na saúde, né? O que seria essa instituição? Seria o modo de criar, o modo de gerir as políticas de saúde, e quem é que faz, né, essa administração das políticas e a elaboração. Então, esse lugar de institucionalidade é esse lugar que precede a voz de quem fala. Seria esse lugar que impõe uma hierarquia de quem fala, de quem ouve, de como fala. Obviamente que se a gente está pensando na instituição familiar, por exemplo, né? Você dentro da sua casa, da sua família, você vai falar com determinado repertório de palavras. Quando você pensa numa instituição em qualquer tipo de emprego, pensando na instituição, faculdade, universidade, você obviamente que vai escolher um outro repertório de palavras para compor um discurso, e esse discurso, inclusive, que a gente compõe, ele não traz exatamente isso, mas quando a gente fala do discurso e de uma institucionalidade, né, então passa pela fala propriamente dita, mas passa pelo modo como se está vestido, pela escolha das palavras, enfim, traz toda a ritualidade que aquela instituição impõe a quem vai falar e o modo como ela vai falar. Então, num primeiro momento, né, o que o autor traz é a gente pensar a ação discursiva na prática, né, e como é que a prática, ela também se compõe, ela também é composta enquanto uma ação discursiva. Então, a gente pensar o discurso para além da fala, para além de um acúmulo, para além de uma rede de palavras que tem um determinado sentido. E aí eu vou ler um trecho para vocês na página 7, ainda bem no comecinho também do livro, onde ele vai dizer como é que essa instituição responde. E ele vai trazer um trecho na página 7, como se fosse a voz da instituição respondendo a um temor, né, de quem vai falar.
a esse temor de não querer, que é o próprio temor dele, Foucault, né? Quando ele está apresentando a conferência, dizer, poxa, eu não queria exatamente. Então, ele vai dizer que o desejo vai dizer assim, não, eu não queria ter que entrar nessa ordem arriscada do discurso. Porque cada vez que a gente compõe um discurso, de algum modo a gente se expõe e a gente também está à mercê dos discursos diversos que virão a partir desse discurso, né? Então, é um lugar também de grande exposição, e a depender de onde se está falando, de grande visibilidade. E ele traz a fala na página 7 de como é que a instituição responde a isso, a esse temor de falar. Vai dizer, você não tem por que temer começar. Estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis, que há muito tempo se cuida da sua aparição. Que lhe foi preparado um lugar que o honra, mas o desarma. E que se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós que lhe advém. Então, tira o lugar do poder em uma fala exclusiva de uma pessoa, né? Sai desse lugar. Quando vai para o lugar institucionalizado, se tem uma hierarquia, se tem uma ordem que organiza, né, quem pode falar e por que essa pessoa vai ter o poder de falar neste momento. Então, tem uma ordem que está estabelecendo esses critérios. Então, a partir daí, o que a gente pode pensar? Que existe no discurso uma função de controle, de limitação e de validação das regras de poder de quem vai falar, né? Então, esse trecho já aponta algumas questões muito pertinentes para a gente poder agora pontuar, né? Então, seria, como é que o discurso exerce uma função de validar quem se está falando, de controlar quem pode falar, o que pode falar, e também de limitar isso, né? Quando se tem uma hierarquia, quando se tem essa ordem e essa lei de organização do discurso, então tem um lugar da validação, né? De quem, todo mundo pode falar, mas eu vou validar a fala de determinadas pessoas sob determinadas circunstâncias. Então isso é algo muito significativo nesse primeiro momento que o discurso de Foucault traz. E uma outra coisa é que essa validação, essa limitação de quem pode falar, o que pode falar, e essas funções de controle do discurso, elas não são fixas, elas são, através dos contextos históricos, né, dos grupos sociais, elas são distintas e elas são móveis, elas vão sendo revistas, refeitas. Então, uma outra coisa que a gente pode ver logo nessas primeiras páginas é que o autor descreve como o poder como um elemento que está na ordem das leis e imbuído de um poder institucionalizado. E aí, para confirmar isso que a gente está falando, vocês podem acompanhar, no final da página 8, ele vai dizer que em toda a sociedade, a produção discursiva, a produção dos discursos, ela é ao mesmo tempo controlada, selecionada e organizada e redistribuída por certos números de procedimentos, né, que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Então, quando ele fala dos perigos, é uma parte que agora eu gostaria de chamar a atenção. Onde é que estaria o perigo aí desse discurso? Ora, se eu tenho um grande poder imbuído nesse discurso, é porque ele não é simplesmente um lugar de organização funcional de uma estrutura social, não. Ele determina e estrutura também um imaginário, todo um imaginário social. Então, grande poder discursivo também estaria aí. E o perigo, obviamente, seria esse lugar de subversão. Seria esse lugar de uma perspectiva desviante desse discurso imposto. E sobre o perigo, né, do discurso, ele vai trazer aí na página 8 umas perguntas que eu vou ler também um trechinho para vocês. Mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? E aí, mais uma vez, né, eu trago para a gente pensar o lugar da inquietação, da subversão,
O ponto desviante do discurso é sempre esse lugar de querer rupturas, né? De querer forçar uma mudança. Então, chamar atenção para esse perigo que Foucault traz como esse lugar realmente de tensionamento, né? Que é passível em qualquer discurso, mas que, como existe uma ordem das leis, não necessariamente esses discursos são sempre questionados, mas que há uma possibilidade desse tensionamento, dessa subversão existir, né? E por que nem sempre, né, esse discurso ele é questionado? Porque ele não é neutro, né? E não necessariamente todos os discursos ele vem com essa marca explícita de uma ordem, de uma imposição. Porque esses discursos não são sempre questionados ou não acontecem essa subversão frequentemente? Porque o discurso ele não é neutro e ele também não é transparente. Então, ele não é sempre que ele te dá a possibilidade de criar ou de estabelecer uma reflexão crítica e subversiva imediatamente. Então, quando a gente fala da não explicitação do poder do discurso, é justamente esse poder do discurso, né? Então, ele faz uma impregnação, muitas vezes, de forma tão sutil que não dá essa possibilidade da apreensão de uma imposição. Então, eu acho que esse é um ponto também importante e que nos faz pensar como é que essa institucionalidade, as diferentes institucionalidades acontecem a ponto de impor um poder discursivo, mas desse modo muitas vezes tão sutil, né? Então, ele vai falar que existem alguns critérios da interdição ou da organização também desse discurso. E ainda na página 9, ele vai dizer que não se tem o direito de dizer tudo, né, em qualquer circunstância. Então, existem organizações, existe um modo de organizar esse discurso de um lugar certo de se dizer e o que se dizer em cada local. E aí ele define três jogos de interdições, né? Como é que isso se organiza. Então, seria o tabu do objeto, o ritual da circunstância e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Então, aí a gente teria um jogo de 3 tipos de interdições que se cruzam. E para Foucault, no contexto que ele está analisando, ele chama atenção para 2 lugares onde essa imposição, essa organização, essa limitação do discursivo acontece. E ele chama atenção para as regiões da sexualidade e da política. Bom, e nesse ponto, cabe a gente também estabelecer aí uma reflexão sobre qual é a ligação que se tem entre desejo e poder. Ele chama atenção também para isso, logo nas primeiras páginas. Se tem uma vontade de poder, e a partir do discurso. E o discurso sendo entendido não simplesmente como aquilo que traduz as lutas, mas ele como sistemas de dominação. Aquilo por que e pelo que se luta. Se tem um desejo de se ter a apropriação, de se ter o domínio desse discurso. E aí o que é que vem de intrigante, né, nisso? Porque ele está, ao mesmo tempo, falando sobre o discurso, construindo um discurso sobre o discurso, e por isso mesmo tem algumas questões que se colocam aí. Como falar sobre o discurso? Como questioná-lo e desvendá-lo, tendo que dele mesmo fazer esse uso? Bom, com isso, Foucault aponta aí a dificuldade em se desvencilhar, né, das estratégias empregadas pelo discurso, e aponta ainda, eu acho que agora a gente voltar aos 3 critérios de interdição de fala, né, que ele aponta, seria um tabu do objeto. Que seria o tabu do objeto? É o que fala, né? Quais são os temas que são possíveis e passíveis de fala? O segundo seria o ritual da circunstância, né? Onde é que é possível falar sobre determinado assunto. E o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala seria pensar quem pode falar.